Olá! Você já sentiu aquela queimação dolorosa nos pés que parece eletricidade percorrendo por seus dedos? Ou um formigamento constante nas mãos, como se estivessem cheias de agulhas finas? Talvez você passe a noite se coçando, achando que é alergia, mas a pele está intacta. Ou sinta uma agonia indescritível só com o toque do lençol. É como ter um cabo de alta tensão desencapado dentro da sua própria pele, disparando sem aviso e sem controle. Esses não são sinais aleatórios, são pedidos de socorro dos seus nervos periféricos. Hoje vamos embarcar numa investigação para desvendar os 4 venenos ocultos que mais causam esse verdadeiro curto-circuito no seu corpo. Entender essa lista é o primeiro e mais crucial passo para silenciar essa dor, proteger seus nervos de danos permanentes e retomar o controle sobre o seu bem-estar. E eu garanto que o veneno número 1 da nossa lista vai te chocar. É algo que milhões de brasileiros usam todos os dias para tratar um problema comum, sem jamais imaginar a conexão com a dor nos pés e mãos. Mas antes, se esse assunto é importante para você, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo sair. E pense em uma pessoa que você ama e se queixa dessas dores ou formigamentos. Compartilhe esse vídeo agora com ela. Você pode estar dando a ela uma resposta que procurava há anos. E me conta, você já sentiu algum desses sintomas de queimação, agulhadas ou dormência? De que parte do Brasil do mundo você é? Escreva aí embaixo. Por que será que a agressão começa justamente nas extremidades do nosso corpo? A resposta para essa pergunta é a chave para você entender tudo. É simples e lógico quando a gente entende sobre a nossa própria fiação. Pense nos seus nervos como uma fiação elétrica do seu corpo. Os nervos que vão do cérebro aos braços são mais curtos que os nervos que saem da coluna e percorrem todo o caminho até a ponta dos seus pés. Esses são os cabos mais longos e, portanto, os mais vulneráveis e os que mais exigem energia para manutenção e para funcionar perfeitamente. É o que a ciência chama de degeneração axonal. O dano aparece primeiro na parte mais distante da central de energia. Por isso, seus pés e mãos são um alarme precoce que te avisa que algo no corpo como um todo, sistêmico, está errado. Agora que você entendeu o porquê, vamos aos quais os 4 venenos que atacam os nossos nervos. O veneno número 4, que ataca esses fios, são os metais pesados. Mercúrio, chumbo, arsênico. Eles são venenos diretos para o sistema nervoso porque atacam as mitocôndrias, que são as pequenas usinas de energia dentro das suas células. Um nervo sem energia é como uma lâmpada com aquele fiozinho interno partido. Ela pisca, falha e apaga. E como eles chegam até nós? Através de um processo chamado biomagnificação. O maior exemplo é a cadeia alimentar dos peixes. Imagine um rio. A piranha come peixinhos que tinham um pouco de mercúrio, que passavam por uma mineração de ouro. O tucunaré come 10 piranhas. O dourado come 5 tucunarés e concentra o mercúrio de todos os peixes. Quando você come aquele filé de peixe grande, está consumindo mercúrio acumulado de centenas de outros peixes. A solução é a regra do prato. Se o peixe inteiro, da cabeça ao rabo, cabe confortavelmente dentro do seu prato, ele é seguro. Pense na sardinha, na anchova, na tilápia, na truta, peixes de ciclo de vida curto, que não tiveram tempo de acumular grandes quantidades de metais pesados. Simples assim. O perigo dos metais pesados é uma história antiga, com capítulos muito atuais. Pense nos romanos, por exemplo, que muitos acreditam terem ficado loucos pelo chumbo das suas taças. A verdade é ainda mais interessante. A principal fonte de veneno para a elite romana talvez fosse o vinho. Eles criaram um adoçante chamado sapa, um xarope de uva fervido lentamente em potes de chumbo até ficar doce e espesso. Esse xarope era adicionado a quase todo o vinho, transformando cada brinde de luxo em uma pequena dose de veneno que ao longo dos anos causava danos neurológicos graves, infertilidade e gota. Hoje não temos a sapa romana,
Mas os ingredientes secretos tóxicos continuam por aí, muitas vezes onde menos esperamos. Metais pesados podem estar na água de poços não tratados, seja por contaminação industrial ou por uma questão puramente geológica, como o arsênico que brota naturalmente do solo em certas regiões. Mas, nos Estados Unidos, teve casos de contaminação grave por chumbo na água da torneira. Também em panelas e cerâmicas antigas, especialmente aquelas artesanais com esmaltes coloridos, à base de chumbo, que não foram queimados na temperatura certa, liberando o metal diretamente na sua comida. E claro, em certos produtos industriais que se tornaram parte do nosso cotidiano. A tinta com chumbo em parede de casas antigas vira um pó tóxico invisível que nós respiramos. E nosso lixo eletrônico, celulares, baterias descartadas incorretamente, são bombas relógio de chumbo, mercúrio, cádmio para o meio ambiente. A lição tanto de Roma quanto de hoje é a mesma. Os maiores perigos são muitas vezes aqueles que não conseguimos ver ou saborear. Estar ciente das fontes é o primeiro passo para a proteção. Mas não adianta nada se proteger de venenos que vêm de fora, se você mesmo está produzindo um veneno poderoso dentro do seu corpo todos os dias. E o mais assustador é que ele é criado a partir de alimentos que muitos consideram inofensivos. Isso nos leva ao veneno número 3, os alimentos inflamatórios e o processo de glicação avançada. Você já viu como o açúcar vira marrom e duro quando é aquecido? É a caramelização. Agora imagine esse processo acontecendo lentamente dentro do seu corpo, dentro do seu pé. Quando você consome muito açúcar e carboidratos refinados, então pães, massas, bolos, o excesso de glicose no sangue começa a caramelizar as proteínas e gorduras do seu corpo. Isso cria compostos tóxicos chamados produtos de glicação avançada, ou AGS. Esses AGS fazem com que seus tecidos, incluindo seus nervos, fiquem rígidos, inflamados, disfuncionais. Pense na sua pele perdendo elasticidade, ganhando rugas, ou nas suas articulações ficando mais duras. A glicação é um processo de envelhecimento acelerado do corpo inteiro, e os nervos são uma das principais vítimas. Você não está só engordando, você está literalmente enrijecendo por dentro. A solução é reduzir drasticamente o açúcar e farináceos, incluindo refrigerantes, hein? Cada vez que você troca um pão por um ovo no café da manhã, você está combatendo a glicação e protegendo a sua fiação do seu corpo. E se você achou esse processo de caramelização interna preocupante, espere até ver o que acontece quando ele se instala de forma crônica e se transforma no nosso veneno número 2. Ele não é mais apenas um processo silencioso, mas sim uma doença diagnosticada que se tornou a principal causa de neuropatia no mundo inteiro. O veneno número 2 é a diabetes mal controlada. Estudos mostram que até 50% dos pacientes com diabetes desenvolverão algum tipo de neuropatia. Então, 1 em cada 2 pessoas. A glicação, que acabamos de falar, é o motor por trás desse dano. E aqui fica um alerta crucial. Isso não começa no dia do diagnóstico. O processo de dano aos nervos pode começar anos antes, na fase de pré-diabetes, quando os níveis de açúcar já estão consistentemente elevados, mas ainda não oficialmente na faixa diabética. Quero te contar a história de um paciente. Ele era diabético muito mal controlado. Um dia, ele pisou no prego pela manhã e não sentiu absolutamente nada. Só percebeu à noite, quando tirou o sapato e viu o pé todo ensanguentado. Resultado, infeccionou, né? Os seus nervos estavam tão danificados que ele perdeu a sensibilidade total. Isso quase o levou a uma amputação. Essa história é um alerta. A perda de sensibilidade é tão perigosa quanto a dor. E chegamos ao nosso veneno número 1, aquele que eu prometi no início do vídeo que poderia te chocar. O veneno oculto número 1 pode ser o uso crônico de certos medicamentos de uso comum, especificamente os antiácidos da classe Prazol e também a metformina para tratar diabetes. Atenção, eu não estou dizendo para você parar de tomar seu remédio. Jamais faça isso. E lembre-se, esses medicamentos são ferramentas importantes e muitas vezes essenciais. O problema não é o uso, mas sim o seu uso crônico
sem o devido monitoramento e suporte nutricional. O ponto crucial é como eles causam o problema. Para que seu corpo absorva a vitamina B12 dos alimentos, a B12 é um nutriente vital para a saúde dos nervos. Ele precisa de ácido no estômago. O ácido funciona como uma chave que solta a B12 da proteína da carne, do ovo, do peixe. Só que os prazóis, omeprazol, pantoprazol, eles eliminam o ácido. Eles jogam fora a chave. Você pode comer a melhor picanha do mundo, mas sem ácido a B12 não será absorvida. Também a metformina, que é essencial para muitos diabéticos, que é um remédio muito bom, interfere na absorção de outra forma. Mas o resultado final é a depleção de B12, que vai ser o mesmo. Essa informação te dá poder? Na sua consulta, pergunta ao seu médico: doutor, como estamos garantindo que meus níveis de B12 estão ótimos, já que eu uso cronicamente um medicamento que interfere nesse processo? Você pediu um exame de sangue para saber da minha B12? Isso não é uma acusação, é uma capacitação, é uma conversa de outro nível. Ele não vai ficar chateado. Quero adicionar 2 menções honrosas, rápidas, mas cruciais. A primeira, muitos que tomam remédios para colesterol, as estatinas, se preocupam com dores nas pernas. Esclarecendo, a queixa comum das estatinas é a dor muscular. A melhor evidência científica hoje mostra que o desenvolvimento de neuropatia periférica por estatinas é um efeito extremamente raro. Então não confunda dor muscular com dor neuropática. A segunda, um ladrão oculto, que são os antibióticos, principalmente as quinolonas, como ciprofloxacina, comuns para a infecção urinária. Além de poderem agredir os nervos diretamente, eles devastam sua microbiota intestinal, que produz e ajuda a absorver vitaminas do complexo B. A solução aqui não é evitar um antibiótico. Claro, evitar antibiótico é o máximo, mas se precisar, converse com o seu médico sobre o uso de probióticos de alta qualidade durante e principalmente após o tratamento, para ajudar a repovoar seu exército de bactérias boas. Ok, então já identificamos os vilões, agora vamos montar o nosso exército de heróis. Não vamos apenas construir um escudo, vamos fornecer as ferramentas para a regeneração dos nervos. O primeiro passo é repor os nutrientes essenciais. Já falamos da B12, mas sua prima esquecida é a vitamina B1, a tiamina. Ela é a faísca que permite que seu corpo transforme os carboidratos em energia pura para os nervos. Então consuma mais carne de porco e bovina, grãos integrais e leguminosas. Também adicione o ácido alfa-lipoico, que é um poderoso antioxidante que estudos mostram ser eficaz para reduzir a queimação e a dor nos pés. Sua grande vantagem é que ele consegue proteger todas as partes da célula nervosa. Na farmácia, talvez você não encontre como ácido alfa-lipoico, mas às vezes ácido tióico, então o tioctacide. Outro herói é o magnésio, o mineral do relaxamento. Ele acalma o sistema nervoso e melhora o fluxo de sangue para as extremidades. Encontre em folhas verdes, escuras, amêndoas, sementes de abóbora e por fim o zinco, que funciona como um segurança, ocupando os lugares onde os metais pesados tentariam entrar. Encontre-o nas sementes de abóbora, carnes vermelhas e grão de bico. Agora, algumas práticas poderosas. Primeiro, o jejum intermitente. Ele ativa a faxina celular do seu corpo, ajudando a limpar os produtos caramelizados que enrijecem seus nervos. Segundo, a posição de alívio imediata. 2 vezes ao dia, deite-se no chão e eleve as pernas na parede por 10 a 15 minutos. Isso melhora a circulação e acalma o sistema nervoso. E o terceiro, micromovimentos e cuidados com os pés. Durante o dia, gire os tornozelos, aponte os pés para cima, para baixo. E à noite, evite meias apertadas. Então, como vimos, identificar e neutralizar esses 4 venenos e ao mesmo tempo nutrir seus nervos com o protocolo de regeneração pode fazer toda a diferença. A mensagem final é essa: o corpo tem uma capacidade incrível de se curar. Você só precisa parar de colocar os venenos para dentro e começar a fornecer a matéria-prima correta para a reconstrução. Agora que você sabe exatamente o que evitar e quais nutrientes repor, o próximo passo, lógico, é descobrir quais são os elementos mais poderosos que você deve incluir na sua dieta. E é sobre isso que eu falo nesse vídeo que está aparecendo aqui ao lado. Gostou do vídeo?
se ele te ajudou a fazer conexões que você não tinha feito antes. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar, vamos espalhar esse conhecimento. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!